Meus irmãos, boa noite. A partir desse momento, nós vamos dar início a mais um culto no domingo, dia 5 de abril. É uma alegria estar novamente junto com os irmãos para cultuarmos ao Senhor. E nessa noite eu quero começar o nosso culto fazendo um agradecimento. Quero agradecer ao irmão Juliano, nosso tesoureiro, pelo seu empenho, pela sua dedicação, de ter passado aqui em casa para levar o nosso dízimo. E também fiquei sabendo por ele que ele foi em várias casas dos nossos irmãos buscar o dízimo. Isso demonstra o carinho que vocês têm, o compromisso que vocês têm, primeiramente, com Deus, de mesmo sabendo que nós estamos cultuando no templo, mas o dízimo é uma ordenança bíblica. E aqueles que já o fizeram, tenho certeza que Deus já os abençoou e continuará abençoando. E aqueles que ainda não o fizeram, têm oportunidade de ligar para o irmão Juliano, para a irmã Sara, combinar com eles, para eles irem em suas casas buscar o dízimo, para a manutenção do trabalho de Deus ali na Igreja Batista Moriá. Eu quero orar por vocês que já dizimaram. Quero orar pela vida do Juliano e da Sara, nossos tesoureiros. Que Deus continue a usá-los. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de trabalho, de termos um salário, de poder manter a nossa família, de poder devolver ao Senhor aquilo que é digno através da tua palavra. Quero te pedir por aqueles irmãos que já fizeram este gesto, devolvendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Quero te pedir por aqueles que ainda o farão, que possam fazer não por obrigação, não porque o pastor está falando, mas fazer cumprindo uma ordem de Jesus. Obrigado pela vida do Juliano, da Sara, pelo empenho, pela dedicação deles, que foram escolhidos pelo Senhor para cuidar da verba, do dinheiro que entra na igreja. Que o Senhor derrame bênção sobre a vida deles, que o Senhor os guarde no momento que precisa ir pagar as contas, que precisa ir na casa dos irmãos nesse momento, fazer a coleta dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. E já oro também, Pai, pela palavra que o Senhor há de colocar no nosso coração. Que essa palavra venha de encontro a todos nós. Que seja uma palavra vinda do trono da graça do Senhor. E que meus irmãos, ao assistirem este vídeo, mensagem da palavra de Deus, possam ser abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade às nossas palavras dominicais, e nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, eu quero pensar nessa noite com a igreja sobre um tema bem oportuno para o momento atual. Quero pensar sobre a igreja nas casas. Isso mesmo. Nós temos sido a igreja nas casas. Mas será que isso é algo novo? Será que isso é algo em tempo de pandemia, de isolamento, precisamos fazer? É isso que nós vamos fazer a partir de agora, olhando na Bíblia. Será que tem respaldo bíblico essa situação de cultuarmos a Deus nas casas? Eu quero usar para isso alguns textos bíblicos que nos levam a entender esse momento. O primeiro dele diz assim: cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epeneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Paulo falando isso lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 5. Então ele fala: cumprimentai também a igreja que está na casa deles. E aí ele cita quem é essa pessoa, chamada Epeneto,
que é um fruto do trabalho missionário de Paulo. Um outro texto que também nos ajuda a compreender isso, diz assim: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, nome de Jesus. O princípio da igreja sempre foi no lar, ou através deles. As primeiras igrejas iniciaram nas casas, que também eram chamados de pequenos grupos multiplicador, grupo familiar, células. Mas por que começar nas casas? O que é que podemos aprender com esses princípios? Porque as casas nos fala de quê? Nos fala de família, nos fala de relacionamentos interpessoais, falam de compromissos, fala de responsabilidade, fala de interdependência, fala de comunhão, fala de unidade. Então, nada melhor ou nada mais apropriado do que uma igreja iniciar num lar, onde tem uma família, onde nessa família tem um relacionamento interpessoal, onde essa família fala de compromisso, fala de responsabilidade, fala de comunhão, fala de unidade. É dentro desse ambiente chamado casa onde crescemos e aprendemos os valores que vamos carregar para toda a vida. É lá dentro da nossa casa que os valores serão agregados, serão ensinados e vamos carregar isso para toda a vida. Precisamos olhar do ponto de vista bíblico. O próprio Senhor Jesus, ele fez isso, e nós vamos ver mais para frente essa comprovação bíblica de Jesus e as casas, a igreja e as casas, esse relacionamento entre Jesus, igreja e casa. Embora o templo seja muito importante para reuniões coletivas, e é nele que a igreja primitiva se reunia. E nós também nos reunimos. Mas ao olharmos para a Bíblia, observamos que as casas foi o lugar usado por Jesus e seus discípulos para que a glória dele se manifestasse. E através disso, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo libertação e a proclamação da palavra, ou seja, um verdadeiro avivamento. Atos, capítulo 1, verso 1, 2, vai nos dizer assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado as orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ou seja, nesse texto está dizendo, Lucas dizendo isso, fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer. E é esse tudo que Jesus começou a fazer que nós vamos começar a olhar daqui para frente, juntos, para aprendermos a importância da igreja nas casas. A palavra de Deus, ela sempre foi ensinada no templo e nas casas. E nós vamos observar isso. Então, veja, há a importância do templo, sim, mas a importância maior que Jesus deu foi as casas. Olha só, os apóstolos, primeiramente, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos 5, 42. Então, os apóstolos, eles estavam se reunindo, eles se reuniam no templo e de casa em casa. Atos confirma isso. Paulo, quando ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, que está registrado lá em Atos 20, de 17 a 20, você vai ver, você pode ler esse texto, ensinando-vos publicamente
e de casa em casa. Ou seja, Paulo, quando ele vai falar para os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, 17 a 20, ele fala, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Ainda Paulo, ele prega lá em Roma a partir da própria casa dele. É interessante que ele não pede para usar a casa dos outros apenas, dos seus irmãos em Cristo, mas ele dá exemplo colocando primeiramente a casa dele. Olha só, tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele, Paulo, em sua casa. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que visitava, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum. Você pode conferir isso em Atos 28, versículo 23 e também no versículo 30, 31. Ou seja, Paulo, ele não fala para as pessoas abrir suas casas, mas ele dá exemplo primeiro, abrindo a própria casa dele. Ainda, ele também na casa de Áquila e Priscila, ele vai dizer que ele recomenda a nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia, para que a recebais no Senhor do modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar. E ele segue nesse texto e lá no final ele vai dizer assim, cumprimentai também a igreja que está na casa deles. E você pode conferir isso em Romanos 16, de 1 a 5, casa de Áquila e Priscila. Ainda um outro texto vai dizer, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Paulo aí está se referindo à família de Estéfanas, lá, frutos da Acaia. 1 Coríntios 16, de 15 a 19. Percebe, meus irmãos, até aqui, os textos que eu estou apresentando, todos eles nos dá sustentação da igreja começando nas casas. Então, esse tempo que estamos vivendo de pandemia, a gente precisa tirar proveitos dele. A gente precisa aprender com esse tempo de isolamento social. Não é para ficarmos dentro da nossa casa apenas deitado no sofá, assistindo televisão, viajando na internet. Tudo bem, esses momentos podem acontecer na minha e na sua vida, não é pecado. Mas eu tenho que aproveitar esses momentos para cultuar a Deus a partir da minha casa, mostrar para as pessoas a partir da minha casa. Olha, continuando, Filipenses 4, 21 a 22 vai falar das reuniões no palácio de César. Olha só, não era só nas casas humildes, não, palácio de César. Olha o que Paulo vai dizer, cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos cumprimentam, todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Filipenses 4, 21 a 22. A igreja na casa de Ninfa, lá os irmãos de Laodiceia, a igreja se reunia na casa deles, Colossenses 4, 15. A igreja na casa de Arquipo, ou a irmã Áfia, Arquipo era companheiro de lutas de Paulo e vai dizer, é a igreja que está em tua casa, Filemão 1, versículo 2. Percebem, até aqui, Paulo, o princípio do seu trabalho missionário, do seu trabalho evangelístico, partia sempre das casas, meus irmãos. Vocês não vão encontrar na Bíblia um lugar que diz assim, e eles alugaram um salão, eles construíram uma casa e ali transformaram uma igreja a partir de um templo. Vocês vão me ajudar a procurar isso na Bíblia e junto pensarmos sobre essa questão. A igreja sempre começou nas casas. Será que não é isso que Jesus está permitindo com essa pandemia, com esse isolamento social? Que voltemos a abrir nossas casas para começar novas igrejas, novos templos?
Outros exemplos, eu falei até aqui exemplos de Paulo, mas olha exemplos de Jesus. Jesus recebia as pessoas em casa, no seu ministério terreno, anunciava-lhe a palavra e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante das portas e lhe anunciavas a palavra. Ele aqui está falando daquele episódio relatado em Marcos 2, de 1 a 12. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo a passagem pelo teto. Vocês conhecem esse texto, foi ali levando aqueles homens para ser curado por Jesus, mas Jesus estava reunido na casa. Jesus também, quando falava sobre a misericórdia, ele usava os seus ensinos nas casas. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Mateus 9, de 10 a 13. Ele falava de misericórdia. Nesse texto, você lendo, você vai entender isso. Ele falando aos publicanos, aos pecadores. Novamente, nós aprendemos que os ensinos de Jesus foram a partir de uma casa. Ele curou cegos. Mateus 9, de 27 a 31, fala: partiu Jesus dali, 2 cegos seguiram e clamava: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhe: credes que eu posso fazer isso? E aí o texto você conhece, esse texto, novamente, entrando ele em casa, e ali ele efetuou a cura daqueles cegos. Novamente, Jesus nas casas. Ele ensinava seus discípulos também nas casas. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Marcos 9, 28 a 29. Aqui ele está falando da importância também da oração e do jejum. Algo que nós clamamos à igreja no dia de hoje a fazer. Não sei se você fez, mas ainda dá tempo de fazer ainda até meia-noite. Um momento de jejum e de oração pela nossa pátria, por tudo isso que está acontecendo. Não sou eu que estou pedindo, não, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ele ensinou a parábola do joio a partir da casa. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do trigo. E ele foi explicando essa parábola em casa. Mateus 13, de 36 a 40. Ou seja, os ensinos de Jesus eram realizados na casa. Era na casa que ele tornava ali o templo, local de adoração, local de ensino. Ele ainda realizou muitas outras reuniões, ele sempre valorizou isso. Na casa de Simão, Pedro, olha só, certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E ali ele vai falar sobre aquela mulher, sobre aquele pecado, sobre aquela mulher que ungiu ele. E ele ainda dá uma bronca ainda em Simão, dizendo que ele não fez nada quando Jesus chegou à casa dele, que ele não recepcionou Jesus como Jesus deveria ser recepcionado. E, no entanto, aquela mulher faz isso. Olha, não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Então ele perdoou o pecado daquela mulher. Olha só, Jesus numa casa, sendo recebido por um crente, e esse crente não deu devido valor a Jesus, e uma mulher pecadora valorizou mais ali aquele momento. Uma outra lição que a gente aprende, meus irmãos. Quantas vezes Hebreus vai falar isso. Recebemos anjo em nossas casas e não valorizamos a presença deles enviados por Deus.
Então preste atenção nisso. A sua casa tem que ser uma referência de um cristão, de um testemunho de Jesus. Foi para a sua casa que Jesus enviou um homem depois de libertá-lo. Lá em Lucas 8, 26 a 29, ele fala da cura daquele homem. Olha só, e chegar à terra dos Gerazenos ou Gadareno, como algumas Bíblias falam, de fronte da Galiléia, logo que desembarcou, um homem da cidade saiu a encontrar, possesso de demônios, havia muito tempo, não vestia roupas, nem morava em casa. Olha só, o homem vivia pelo cemitério, vivia pela rua, se destruindo todo. E Jesus liberta aquele homem daquele fardo de pecado, daquela legião de demônios, cura aquele homem, torna ele saudável. E qual é a primeira ordem que Jesus dá para ele? Depois que ele está curado, recuperado, um novo homem, uma nova criatura, volte para a sua casa. Mas Jesus o mandou para casa dizendo: volta para a tua casa e conta tudo que Deus te fez. Olha só, além de mandar aquele homem curado para casa, Jesus dá uma aula de evangelismo, de discipulado, porque ele fala: vai lá para sua casa, volta para os teus, mas chegando lá, fala do que aconteceu com você. Fala da cura que eu efetuei em você. Discipula eles agora, evangeliza eles, ganha sua casa para Jesus. Foi isso que ele quis dizer ali naquele momento. Quantas vezes eu não uso a minha casa para evangelizar nem os meus familiares? Eu sou salvo, eu tenho certeza da salvação, eu vou morar com Jesus um dia. Mas Jesus fala assim: Ananias, existem pessoas dentro da sua casa que não me conhecem. Ananias, não é responsabilidade do pastor, da igreja, do seu irmão, não. É responsabilidade sua ganhar os seus para Jesus. Foi isso que ele falou para aquele homem: volta para sua casa e evangeliza os seus. Foi dentro de uma casa que Jesus transformou a morte em vida. Lembram do episódio da filha de Jairo, que está registrado em Lucas 8, 40 a 42, 49 a 56. Jairo implorava, prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa. Ou seja, um homem crendo que se Jesus fosse na casa dele, efetuaria uma cura na filha dele. Alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomoda o mestre. E aí Jesus tem aquele diálogo que você conhece: não temas, crer somente e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, com exceção de Pedro, João e Tiago e o pai da menina. E ali naquela casa, com a chegada de Jesus, houve cura, houve ressurreição. A morte saiu daquela casa e entrou vida novamente com a chegada de Jesus. Quantos mortos pelo pecado existem dentro da nossa casa? Quantos mortos da minha família estão dentro de casa? E eu não faço como aquele chefe da sinagoga, implorar Jesus para salvar minha família, para ir lá visitar através de mim, porque foi isso que aconteceu. O texto você conhece. Foi através da fé daquele homem que Jesus curou a filha dele. Jesus valorizava o ambiente familiar. Ele se hospedava em casas. Ele dava preferência nas viagens dele, nos trabalhos dele de discipulado, de evangelismo, que ele fazia de um lugar para o outro. Ele dava preferência a ficar em uma casa. Olha só o quanto Jesus valorizava a casa. Nesse texto aqui que você conhece muito bem, de Lucas 10, 38 a 42, um texto que fala de duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, chegando na cidade delas, ele foi lá visitá-las. Passou por ali. E aí você conhece o texto, aquele diálogo entre aquelas duas irmãs e Jesus.
hospedando Jesus na casa delas. Em uma casa, Jesus ensinou que ele valoriza as pessoas. Meus irmãos, quanto é importante nós valorizarmos as pessoas que vão à nossa casa. Independente, meus irmãos, de qualquer circunstância, de qualquer pessoa, mas eu preciso valorizar as pessoas que chegam à minha casa. Elas precisam ser bem recebidas. Elas precisam encontrar em mim o amor de Cristo ao recebê-las. Dar um copo d'água, dar um assento para elas, aproveitar o momento para dar uma palavra de conforto. Quanto tempo você não abre a sua casa para entrar alguém para valorizar? Tudo bem, agora não. Espera aí. Esse momento é um momento de isolamento social. Então não vai agora falar assim, o pastor Ananias falou que é para eu abrir minha casa. Não. Esse momento vamos segurar a onda. Esse momento é você e sua família. Mas isso vai passar. Olha que oportunidade. Quando tudo isso passar, você no seu prédio promover um culto de ação de graça, convidar seus vizinhos para ir na sua casa. Vamos lá comemorar agora. Agora a gente pode estar junto, a gente pode se abraçar de novo. Vão na minha casa, eu vou fazer um culto de ação de graça por isso. Olha que bênção, meus irmãos. Vocês já imaginaram uma situação dessa? Quantas pessoas podem se render a Jesus através desse ato, desse gesto de você e eu abrir a nossa casa e realizarmos um culto? Em casa, Jesus também recebeu uma mãe aflita. Jesus saiu dali, foi para a região de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. Certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. Novamente ali Jesus efetua uma cura, muda o coração de uma mulher aflita. Ele vai dizer, ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama, o demônio já havia saído dela. Marcos 7, de 24 a 30. As casas, como eu falei agora há pouco, é um ambiente que pode haver salvação. Num desse culto, depois que terminar isso, na minha casa, na sua, dependendo de quem você vai convidar e orar por aquela pessoa, pode haver salvação. Quem não conhece o episódio de Zaqueu, relato tão conhecido na Bíblia, que está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Ele foi ser hóspede de um pecador. Muitos recriminaram ele. E aí vocês conhecem o texto, naquele diálogo de Jesus ali na casa de Zaqueu. Chegou um momento que Zaqueu se arrependeu, entregou a vida para Jesus na casa dele, e aí houve aquela frase tão conhecida no texto, hoje a salvação chegou a esta casa. Os irmãos estão caminhando junto comigo? Os irmãos estão vendo que até aqui eu só relatei episódios bíblicos com comprovação bíblica de cultos, de salvação, de ressurreição, de transformação de vidas, acontecida onde? Nos templos? Não, meus irmãos. Os templos é um momento de nos reunirmos para celebrarmos essas coisas que ocorrem nas casas. Quando eu e você nos reunimos no templo, é para celebrar essas coisas acontecidas a partir da nossa casa. Nós precisamos deixar de ser, como eu já ouvi alguns pastores citar nesse período, nós precisamos deixar de ser templistas. Sabe o que é isso? Não, domingo eu tenho que ir para a igreja. Usa até esse termo. Não, domingo para mim é sagrado, eu tenho que estar na escola bíblica.
Domingo para mim é sagrado, eu tenho que estar no culto à noite. Templo é lugar de adoração? Sim. De comunhão? Sim. De celebração? Sim. Mas eu não posso torná-lo algo tão sagrado que, caso eu não vá lá, eu não cultue a Deus. Não, meus irmãos. Nesse momento, eu estou aqui, dentro de um dos compartimentos da minha casa, falando diante de um aparelho. Mas eu estou cultuando a Deus. Assim eu creio. Você, na hora que assistir a este vídeo, aí na sua casa, você vai estar diante de um aparelho, mas cultuando a Deus. Então, eu não tenho a menor dúvida, a cada dia eu vou me certificando disso, de que Jesus está nos deixando nesse período de isolamento, porque Ele quer nos ensinar que templo é um lugar que possamos nos encontrar, nos reunir, sorrir, nos abraçar, termos comunhão, fazermos tantas outras coisas que agrade a Ele. Mas não podemos ficar fechados nessa questão de que se eu não vou para o templo, eu deixei de cultuar a Deus. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Domingo de manhã, quando você vai para a escola bíblica dominical, aprender, compartilhar aquilo que você aprendeu com outros, o seu culto começa ali às 9 horas da manhã na escola bíblica, o meu não. E nem o seu deve começar lá. O meu culto ele precisa começar dentro da minha casa, com a minha família. Quando eu estou me preparando para ir para a escola bíblica, eu estou fazendo isso em adoração a Deus. Quando eu estou tomando café da manhã, eu estou agradecendo a Deus. Quando eu estou saindo de casa, eu estou cultuando a Deus. Então, o meu culto, a minha escola bíblica, não começa lá no templo às 9 da manhã ou às 19 horas. Ele começou há muito tempo lá dentro da minha casa. Eu não posso fazer isso de forma mecânica. Me arrumei, coloquei minha roupinha de crente, peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço, agora eu vou cultuar a Deus lá na Rua do Musgo, 46. Não, você está errado. Se eu fizer isso também, eu estou errado. Quando eu chegar lá, eu vou cultuar a Deus sim, no templo, mas vou fazer isso de uma forma celebrativa. Você sabia que através da casa de Zaqueu começou um PGM? Isso mesmo. A conversão de Zaqueu fez com que ali na casa dele começasse um PGM. Eu vou mostrar para vocês. E vocês vão ler depois na sua casa aí, Lucas 18, de 35 a 46. Jesus então parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vá, a tua fé te salvou. Olha só, eu li o texto lá do meio, mas vou ler do início. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe: Jesus o Nazareno, que ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse episódio, ele aconteceu logo depois que Zaqueu se converteu e abriu a casa dele. E aí ali aconteceu esse episódio. Então, mais uma vez, a gente vê que um episódio na vida de uma pessoa, entrando na casa, Jesus entrando na casa de uma pessoa, veja o que aconteceu. Eu poderia passar aqui horas e horas olhando desde o Gênesis até o Apocalipse. Quantas casas foram abertas? Nós estamos estudando às quarta-feira as cartas de Paulo aos Filipenses.
E ali nós temos falado, a missionária Leni tem falado muito isso quando ela ministra esse estudo. Quem tem ido às quarta-feiras há de lembrar. Paulo começou um trabalho na casa de quem? De uma mulher rica, poderosa, chamada Lídia. Depois, lá num segundo episódio, no segundo momento, Paulo preso, e acontece toda aquela situação dentro do presídio, e novamente leva aquela situação para uma casa, quando aquele carcereiro ia se suicidar, e Paulo fala para ele, não faça isso, porque nós estamos aqui, e ele se arrepende. E qual é a frase daquele texto lá de Filipenses, que Paulo cita? Hoje a salvação chegou à sua casa. Meus irmãos, quando eu estava orando, buscando de Deus uma palavra, e Ele me deu essa palavra sobre o poder da casa, foi como se caísse uma névoa dos meus olhos, como abrisse o meu entendimento, clareando o porquê e o para que estamos passando esse momento de pandemia, entre tantos outros ensinos que possamos tirar dele, mas um que eu quero carregar comigo por muito tempo é esse. Eu estou, você, o Brasil está trancado dentro de casa. Tem um plano, tem um propósito. Não murmure, não questione Deus. Faça isso, meu irmão. Use a sua casa nesse momento com a sua família. Faça isso. Nós podemos ver muitos outros textos que a igreja iniciou e foi valorizada por Jesus. A casa de Zaqueu, como já citamos. O Senhor não mudou. A Bíblia é a mesma e continuará sendo a mesma. Então, eu poderia falar assim, e você também, mas tudo isso aconteceu lá, no tempo de Jesus, porque não tinha templo, porque não tinha espaço físico para comprar ou para alugar, por isso eles usavam a casa. Será? Eu não creio assim. Eu creio que ele utilizou as casas para o início da igreja justamente para deixar esse ensino para mim e para você. Como por muito tempo eu e você não estamos entendendo isso, ele resolveu agir. E a ação dele foi dessa forma. Agora você vai ficar dentro da sua casa. Você é cristão? Você me ama? Você me adora em espírito e em verdade? Então você vai ter que fazer isso agora dentro da sua casa. E quando isso passar, você tem a decisão. Uma decisão que você pode fazer. Olha só, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, designeis a ir e dar fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. João 15,16. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Lembre-se, a sua casa, a minha casa, é o lugar que Jesus escolheu para manifestar a sua glória. E o desejo dele é que a minha casa seja uma igreja e que cada membro da minha casa seja um ministro, um evangelista, um discipulador, alguém que proclame a glória de Jesus. E o meu desejo, encerrando essa nossa palavra, é um texto de Abacuque 2,14. Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Abacuque 2,14. Faça a terra se encher da glória do Senhor, começando na sua casa, começando a partir dos seus. Porque aí vai chegar um momento, em oração, através da oração,
com testemunho, com estudo da palavra, você vai poder declarar isso com todas as letras em alto e bom som. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, a parte B. Meu irmão, você já pode recitar isso? Amém. Glória a Deus. Você ainda não pode recitar isso? Vamos clamar junto. Vamos nos unir em oração por algum membro da sua família que ainda não serve a Deus. Mas é você que vai dar testemunho, não sou eu. Eu vou dar testemunho para os meus, dentro da minha casa. E se você fizer isso, e se eu fizer isso, em oração, com oração, nós vamos poder, logo, logo, todos membros da Igreja Batista Moriá, indistintivamente, independente da circunstância, porque para Deus não há impossível. O impossível existe para mim, para Deus não. Então eu nunca vou poder falar assim, a minha família, alguém não aceitou Jesus, vai morrer e vai para o inferno porque ele não quer aceitar, é coração duro. Para Deus não existe impossível, meu irmão, minha irmã. Clame a Ele. Aproveite esse momento, dê testemunho dentro da sua casa. E você vai dizer, tão logo, eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quero agradecer a sua paciência de ficar aí na sua casa assistindo esse vídeo por esse tempo. Mas eu tenho certeza que se você fez isso, é porque Jesus tocou no seu coração. E ele já está começando a fazer uma mudança a partir da sua casa. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso na presença do Senhor, juntamente com meus irmãos. Eu creio, Senhor Jesus, que ainda nessa noite o Senhor há de efetuar um milagre na casa dos meus irmãos, na vida dos teus, assim como relatamos aqui em tantos textos da tua palavra. Testemunhos de transformação que o Senhor fez a partir de uma casa. Eu creio que na vida dos meus irmãos, na sua casa, a partir do momento que abrirmos o coração para o Senhor e deixarmos o Senhor entrar a nossa casa, isso vai acontecer. Porque é isso que a tua palavra diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, e com ele cearei, e com ele farei morada. Apocalipse 3:20. A porta que ele está batendo é do nosso coração, é da nossa casa. Querendo entrar, não deixe Jesus de fora, meus irmãos. Em nome de Jesus. Tenha todos uma noite abençoada. Tenha todos uma semana prazerosa. Aqueles que terão que ir trabalhar, que vá confiante em Cristo Jesus, crendo que Ele os está guardando e os protegendo, em nome de Jesus. É no nome dele que eu oro, é no nome dele que eu agradeço, aqui na minha casa, junto com a minha família, porque aqui onde eu me reúno nessa noite, com a minha família, é a igreja do Senhor reunida. Aí onde você está na sua casa, ouvindo esse vídeo, vendo e ouvindo esse vídeo, é a igreja de Jesus reunida. Amém? Amém e graças a Deus. Tenham todos um final de semana, uma noite abençoada. E lembre-se sempre o que eu tenho dito. Pastor, seu amigo, seu irmão, o missionário, está aqui em casa. Mas meu celular está pronto para ouvir você, para orar com você, como eu tenho feito com alguns irmãos. E você faça o mesmo. Que o seu celular esteja também a serviço do reino de Cristo Jesus. Amém. E Deus os abençoe.